A paz do Senhor, amados. Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para o nosso devocional diário, para aquela palavra que Deus põe no meu coração e eu trago para compartilhar com vocês, para que juntos a gente possa refletir, tirar alguma lição para nossas vidas. Se os irmãos estiverem ouvindo algum barulho, eu falo sempre, a minha rua aqui é bem movimentada, é cachorro que late, pessoas que conversam, carro que passa, perdoe o barulho. E hoje nós vamos dar continuidade à história de Jó. Nós estamos hoje no nosso penúltimo vídeo a respeito da história dele. E hoje nós vamos ver a segunda e última resposta de Deus a Jó e a última resposta de Jó para Deus. Então nós vamos ler o versículo 40. Nós vimos no vídeo passado que a resposta de Jó começou do versículo 1 do capítulo 40 até o versículo 6. E o resto do capítulo é mais uma resposta de Deus para ele. Então nós vamos ler do 6 em diante, do capítulo 40, e vamos ler também o capítulo 41, ainda é a fala de Deus. Eu não vou cortar nada da fala de Deus. E nós vamos ler 6 versículos no capítulo 42, que é a resposta de Jó. Amém? Então vamos iniciar capítulo 40, livro de Jó, versículo 6, que diz assim: Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Será que você está querendo anular minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Adorne-se então de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira. Olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó. Prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dará vitória. Contemple agora o Bemonte que eu criei junto com você, e que come capim como o boi. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como o cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se o rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Capítulo 41. Deus ainda continua falando a Jó. Versículo 1 diz assim: Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele fará muitas súplicas? Ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Ir prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda? Ou irão reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher de arpões a pele dele? Ou cravar fisgas de pesca na sua cabeça? Põe a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Aleluia. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura,
quem pode tirar a capa do seu dorso? Ou lhe penetrará a dupla couraça? Quem abriria as portas da sua boca? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto, uma se junta à outra, que entre elas não passa nem o ar. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, sobre juncos em chama. O sopro dele acende o carvão. Da sua boca sai chamas. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O coração dele é duro como a pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, isso não tem efeito algum. E o mesmo vale para a lança, o dardo ou a flecha. Para ele o ferro é como palha, e o cobre como pau podre. As flechas não fazem fugir. Para ele as pedras são fundas, se transformam em palhas. Os porretes são para ele como talos de capim. Quando agitam a lança, ele dá risada. Debaixo do ventre, ele tem escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama, como um instrumento de debulhar. Leva as profundezas a ferver, como panela. Torna o mar como caldeira de unguento. Deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os orgulhosos. Glória a Deus. Aqui termina então a fala de Deus a Jó. Ele termina falando aqui sobre esse monstro Leviatã e dando essas declarações e fazendo perguntas a Jó. Então nós vamos ver agora a resposta de Jó para Deus, que é o capítulo 42, 6 versículos, do 1 ao 6, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas, e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Então, Jó aqui completou, né? Ele entendeu totalmente, perfeitamente qual o lugar dele, qual a posição dele, quem ele é diante do Deus Todo-Poderoso. Aqui, ele se arrependeu, disse que só tinha escutado ouvir falar, mas agora os olhos dele viam. Agora Deus estava falando com ele. Quando ele disse que os olhos dele viam, não que ele visse materialmente, obviamente, mas ele agora sabia quem realmente Deus era de verdade, que estava ali falando com ele. E Jó aqui eu tenho certeza que ele entendeu sua fragilidade, sua pequenez, sua fraqueza. Porque por mais que ele fosse um homem sábio, um homem justo, temente, que se desviava do mal, porque ele era, e o próprio Deus disse que ele era, ele entendeu que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Deus tem um propósito para tudo. E quem somos nós para querer entender? Quem somos nós para querer impedir? Quem somos nós para querer que Deus venha nos dar explicação do porquê Ele está fazendo alguma coisa, se nós não somos dono de nada? A nossa vida é dele, nosso corpo é dele, tudo é dele. Então, por que a gente está reclamando? Do que a gente vai reclamar? A situação que Jó passou não foi fácil para ninguém, obviamente. Nem todo mundo no lugar dele aguentaria, mas Deus sabia que ele aguentava, por isso ele foi o escolhido para esse propósito,
Porque, obviamente, claramente, a gente sabe que Deus o escolheu para isso. Se a gente lê lá no iniciozinho da conversa entre Deus e Satanás, a gente vê que não foi o inimigo que foi falar dele para Deus. Foi Deus que mostrou ele ao inimigo. E, obviamente, como o inimigo de nossas almas é invejoso, Deus chegar diante dele elogiando um ser humano, ele não ia ficar calado. Ele ia buscar qualquer coisa e era isso que Deus queria. Qual a finalidade? Deus tem seus propósitos, Deus tem sua finalidade. Jó, com certeza, como ser humano, precisava aprender o que ele aprendeu aqui no final. Ele precisava passar por isso para aprender o que ele aprendeu aqui. Aqui completamente essa segunda fase de Jó que vai se iniciar. A gente vai gravar outro vídeo. Com certeza já é um outro Jó. Pensamentos e atitudes diferentes. Porque o ser humano, quando passa pelo deserto que Deus coloca, ele entra mas não sai mais aquele. Ele sai totalmente diferente. Deserto é lugar de aprendizado. É lugar de você deixar aquilo que não agrada ao Senhor. Justamente por isso que você desce a Ele. É escola. E Deus sabe quem manda para lá. E se você foi mandado, agradeça ao Senhor. Levante as mãos ao céu. Porque por mais ruim que seja, no final Deus vai te aprovar. Se é Deus quem colocou, Ele tem um propósito contigo. E é algo bom. Mas tu tem que aguentar o processo para então viver o propósito. Não é assim? Amém? Então, eu agradeço. Nós já estamos no final da história de Jó, dessas reflexões que nós fazemos. E nós vamos ver a parte final, que será o último vídeo próximo. Mas foi um prazer muito grande, desde já. Agradeço a participação, a presença de vocês aqui comigo. Foi muito bom estudar. Eu estudei o livro de Jó. Eu li aquilo, o pouco que o Espírito Santo abriu minha mente. Não que ele seja... que o Espírito Santo seja limitado. A limitada sou eu, obviamente. Então, com minhas limitações, o pouco que eu aprendi, pouco que eu consegui assimilar, eu trouxe aqui para vocês. Pra gente fazer aquela reflexão, que não precisa ser longa, mas que eu aprendi muito, muito mesmo, muito. É o que eu digo sempre, eu já disse em vários vídeos. Esse trabalho que eu faço aqui, ele pode um dia, ele pode nunca crescer. Ele pode nunca ser rentável. Mas ele é de grande valia para a minha vida. Eu sei que para você também pode ser, porque uma palavra simples, muitas vezes, é aquilo que a gente está esperando ouvir. E ela fala conosco. Muitas vezes tem destino certo. Mas eu quero que vocês saibam que para mim foi muito mais importante. Aprendi muito, muito mesmo. É muito bom a gente ler a Bíblia. E quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai gostando, mais a gente vai se aprofundando. E mais Deus, através do seu Espírito Santo, vai abrindo a nossa mente para que a gente possa entender o que as palavras aqui do livro querem dizer. Qual o propósito. Amém? Então agradeço desde já. Se é novo no canal, se inscreve, curta, comenta, compartilha. Ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo e possa passar para outras pessoas. E que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Agradeço imensamente a presença de vocês e até o próximo vídeo. E fiquem todos na paz de Cristo.